Tudo bom, Pedro? Tudo jóia, Thiago. Obrigado pelo convite. Não, obrigado a você. Só tenho a agradecer. É um apoio super importante, principalmente agora, no momento super difícil que a gente está passando, e essa iniciativa da Arco também, de criar essa plataforma online, é definitivamente necessária para todo o setor da arte. Então, brigadão por esse tempo. E eu queria começar essa conversa com bem, tendo em vista que eu curei um projeto recentemente no Chile, chamado Ao Ar Livre, Al Aire Livre, a gente conversou um pouco sobre ele também, e eu lembrei dessa nossa última conversa sobre os monumentos e as intervenções Antes, públicas, Mário Pedrosa e havia lá passado no por ali, Chile, especificamente, e ao o mesmo movimento tempo, social mais agora, forte, ele começou no 18 de outubro, certo? Na Uhum. Praça Dignidade, que é uma praça que tem no centro um monumento ao general Baquedano. E ele foi utilizado pelos manifestantes de todas as maneiras possíveis. Assim, foi o âmago de todas essas energias revolucionárias, de mudança do setor, em todos os níveis, assim, né? E eu lembro que você mencionou na nossa última conversa que no Brasil tem o caso específico da Galeria Reocupa, né? Que algum Uhum. deles participaram da versão do ao ar livre do projeto, por sinal, que, como é o caso do Komatsu, do Ding Musa, e que é um espaço no contexto nacional que oferece um caso de resistência constante, né? Então, eu adoraria que se você pudesse falar um pouco sobre esses artistas, como eles acabam se relacionando com a sua coleção, como você vê esse determinada postura dentro do cenário brasileiro. Me conta um pouquinho. Ah, bom, esse projeto, se eu não estou enganado, começa há 2 ou 3 anos atrás. Ah, é um número muito grande de artistas, não se resume a esses dois, né, que eu prefiro comentar, porque são duas pessoas que são muito próximas e eu acompanho o que está acontecendo por dentro, porque eles me contam, que seria, no caso, o Ding Musa e o André Komatsu. Bom, eu acompanho o trabalho desses e virei amigo deles há muitos anos. A gente tem relação pessoal, a gente sai junto, conversa, não sei o que e tal. E é um projeto muito interessante, porque tem muito artista envolvido, como eu disse. Deve ter pelo menos uns 25, né? E é somente um dos projetos que existem no Brasil hoje em dia. Esse em São Paulo, no Ocupação 9 de Julho, que é um prédio abandonado pelo Estado, que teria todas as condições de ser usado como moradia. O Estado não se movimentou e deixou o prédio em estado praticamente acabado, e moradores de rua ocuparam o espaço e os artistas começaram a fazer participações, e não só participações artísticas, mas como inclusive participações gastronômicas. Existem almoços que são oferecidos lá nesse prédio, e todo esse dinheiro está sendo feito para, como eu diria, para recondicionar o prédio para uma moradia digna. Obviamente, é, precisa de muito dinheiro para fazer toda essa reforma, mas o movimento não vai só atrás do que seria a reforma do imóvel, mas sim uma conscientização de uma parceria arte e movimentos sociais na sua raiz, para trazer essa causa mais à tona, ou seja, mais para uma discussão mais profunda e menos superficial, simplesmente de os que não têm casa estão ocupando, e isso é um terror para o capital. Primeiro, porque eles não estão ocupando prédios absolutamente abandonados pelo Estado,
não são propriedades de pessoas privadas. Esses prédios têm mais dívida de impostos com a cidade do que o próprio valor do prédio, ou seja, é só uma questão da inoperância do Estado, e esses artistas estão botando essa incapacidade do Estado de gerar habitação para essa massa de pessoas excluídas a céu aberto. Então, hoje todo mundo passa a ter consciência que existe e tem a solução para isso. Os dois artistas estão engajados com isso há muito tempo, estão engajados num projeto de uma escola na periferia de São Paulo, que chama Ali, ou seja, a produção artística deles vai infinitamente além de uma obra de arte ou uma exposição numa galeria num cubo branco. Eles têm uma capacidade de ver o todo que pouca gente tem. E isso que é realmente fascinante nessas pessoas. E no caso de São Paulo, tem na estética eu diria, do Ding, e mais principalmente no Komatsu, que é uma estética muito mais brutalista, é uma estética absolutamente paulistana do material usado, da madeira, do tijolo, do ferro, da corrente, ou seja, claramente você vê que existe uma interação pessoal dele com essas ocupações. No caso do Ding, o Ding tem uma coisa particular, que não sei se todo mundo sabe, mas ele é um exímio cozinheiro. Ele foi um dos que agitou toda a cozinha da ocupação, arrumou as doações da geladeira, do fogão industrial, e começou com esse processo de fazer essas interferências gastronômicas. Além disso, de ser um exímio fotógrafo, e bom, tem o projeto Fumaça, que é uma coisa incrível, de intervenção na cidade, que ele é um dos capitães aí do projeto. Na verdade, nenhum desses projetos acredito que tenha dono, e nem eles querem ser dono de nada. É um grupo de pessoas que se reúne, uns estão ligados no projeto Fumaça, outros na ocupação, outros na escola, todos em algum lugar, e assim vai indo. Quer dizer, e o Ding, para quem tem interesse, tem que olhar realmente toda a parte de fotografia de arquitetura que ele fez durante toda a carreira dele aí, que pelo menos tem 20 anos. E é um cara fascinante para conviver. Né? Na verdade, é um luxo poder conviver com toda essa turma. Eu peço desculpa a todos os outros participantes, porque são muitos participantes. Eu não, é cruel deixar para trás todas essas dezenas de nomes, mas aqui tivemos que pegar dois que são extremamente íntimos à minha pessoa, né? Frequentam a minha casa, conhecem meus filhos, minha esposa, viajam comigo, ou seja, temos uma grande intimidade. Né? E amizade aí, né? É. E é interessante que o caso da fumaça, por exemplo, que é outra forma de ativar o público, o espaço público, né? Voltando pelo menos a essa minha linha, esse ponto de partida do Chile, né? Lembrei do coletivo de Acciones de Arte, o CADA, né? Que surge dessa ditadura pinochetista, e fundada em 79, que é o mesmo ano, se eu não me engano, que o 313 também, né? Sim, pode Não? ser. Isso. Pode ser, né? Finalzinho dos anos 70, 78, 79, não sei. Mas com certeza é finalzinho de 70, não sei se é 78, 79. Mas é engraçado que é justo nesse momento que surge o CADA no Chile, pelo Fernando Barcelos, a Juan Castillo, a Lotte, que faleceu esse ano, né? A Diamela e o Raul Zurita, né? Por sinal, o
o Zurita e o Castilho participaram do Al Aire Livre, esse projeto que eu curei. Seria interessante a gente talvez falar desse tipo de intervenções no espaço público, também a nível nacional, no brasileiro, né? Porque, como eu mencionei, tem o 393 e você tem muito material do 393, como do Genilson Soares, do Mário Ramiro, na coleção. Então, seria muito interessante também escutar um pouco você falar desse pessoal. Por um acaso do 3 nós 3, eu tenho bastante coisa do 3 nós 3 como grupo, muita coisa do Mário, porque também acabamos criando um relacionamento nos anos. Tenho bastante coisa do Udinilson, um bom espectro de trabalhos dele, cobrindo a produção artística dele quase como um todo, desde performance, roteiros de performance, aos livros, a documentação, as obras em xerox, quer dizer, é um grupo de trabalhos bem significativo. E no caso do Rafael França também, acredito que a grande maioria dos vídeos que ele fez, que na verdade foram ao mercado, deve ter muita coisa escondida por aí, ainda para vir, acredito. Bom, mas isso também é um movimento paulistano, né? Essas três pessoas são, na verdade, o Rafael é gaúcho, né? Mas os outros dois são extremamente paulistanos. O Mário, inclusive, professor da Universidade de São Paulo. Temos ideias no futuro, quem sabe, de colaborar, colaborar aí junto com a universidade. O Mário é um cara incrível, conta a história como ninguém. E quando ele começa a contar as histórias do ensacamento, onde eles botavam aqueles sacos na cabeça dos monumentos, ativando esses monumentos por razões políticas. Esses monumentos todos tinham uma razão política, eles faziam essas intervenções e uma narrativa toda nova se iniciava. E ele contando essas histórias é uma coisa incrível. Vale a pena um dia sentar com ele para ele contar. E foi uma coisa que virou marco, porque saía em todos os jornais, porque eles faziam na madrugada, isso ninguém sabia da onde estava acontecendo. Obviamente, com o tempo apareceu quem eram as pessoas. E foi um projeto incrível no meio, num período da ditadura militar, que acho que é onde começa, onde a ditadura atinge o seu ápice e vai, talvez, no final dos anos 70, e daí depois começa a cair para a abertura política na metade dos anos 80, até a eleição indireta que tirou os militares do poder. Mas não dá para se esquecer que intervenções públicas no Brasil foram uma constante, né? O Rio de Janeiro teve um universo de intervenções públicas, né? Toda aquela história e desejos de intervenções públicas, né? O desejo de descer os parangolés do morro em direção ao Mar do Rio e assim por diante. Acredito que seja um método de expressão que seja muito vivo até hoje na história da arte, né? Hoje, inclusive, está acontecendo uma nova intervenção muito curiosa, que é a intervenção 30 ovos, R$10. É um carro que está escrito "O ovo quer saber". Então, e os artistas estão vendendo os ovos agora. Na verdade, é um carro de som, é uma van com uma caixa de som em cima, e as pessoas ficam perguntando aonde está os 89 mil Michele Bolsonaro, e saem andando pela rua com esse carro de som. E hoje eles estão divulgando aí que toda essa intervenção, ou seja, são coisas que aparecem do nada,
Claro. né? Que eles não avisam, é tudo um efeito surpresa. O que é mais curioso também, que essas obras de arte, elas são não materiais, né? Porque elas aparecem naquele determinado momento, o que vai sobrar disso é apenas a documentação dessas atividades, né? Agora eu acabei de receber uns 10 vídeos da van com a caixa de som e o pessoal agitando, né? E agora recebi a oferta também por WhatsApp dos ovos, que eles estão vendendo os ovos. E são ovos mesmo, ovos de galinha, não tem nada demais, né? Sim, É sim. para você quebrar e depois fazer uma omelete, sei lá. Não tem um significado maior do que isso. Ou seja, tem um senso de humor violento em todas dessas obras, apesar de ter todo um arcabouço social muito pesado, é, pesado no presente, historicamente muito pesado. Tudo isso é feito com uma grande dose de humor, com tudo é feito divertido, num processo coletivo. É uma coisa muito legal. E a história foi essa também, né? Todas as intervenções no Rio ou no Recife, que aconteceram com o pessoal do Recife também durante a ditadura, todas elas são muito curiosas, né? A própria intervenção do Jonatas de Andrade com aquele que deu origem ao filme O Levante, da corrida de carroças, né? É tudo com muito senso de humor, entendeu? É uma coisa agradável. Não? Então, é muito fácil de você, no limite, sair passando essa mensagem para frente, porque ela, no mínimo, é divertida. Então, é um jeito de você sabotar todo um sistema travado politicamente com uma arte muito divertida, muito gostosa de se conviver. Né? Totalmente. E também esse lado da documentação que você se referiu anteriormente é um ponto crucial da sua coleção, né? A documentação, o resíduo, o registro, né? É Sim, importante sim. dizer isso também. Sim, chegou uma hora que, obviamente, eu não parei de comprar obras de arte, não parei, mas eu acredito que passa a ser tão ou mais interessante guardar de alguma maneira essa história, né? Então, como eu recebo muita informação, muita imagem que esse pessoal me manda, eu fico guardando isso e também comprando muito desses jornais, esses fanzines que aconteceram, que estão largados aí, que na verdade viraram um pedaço de papel velho, né? Sim. E tentando organizar isso e agora um dos projetos que a gente tem para 2021 é das pessoas pesquisarem todo esse material e botar isso num horizonte de tempo, e entender esse material no que da onde eles vêm, como eles foram concebidos e para onde esse material está nos levando e como eles podem influenciar, e como foram influenciados e assim por diante. Quer dizer, criar toda uma inteligência por trás desse material de documentação. Então, a gente tem como objetivo na verdade, até ser meio um centro de estudo, né? Dado que existe limitação financeira na pesquisa acadêmica, Totalmente. e se eu deixar de comprar uma obra de arte, eu consigo pagar uma pesquisa acadêmica durante um ano desse material e deixar isso registrado para sempre, né? E hoje tem um grupo aqui que deve ter mais ou menos uns 10 artistas que circulam aqui pelo arquivo com diversos interesses. Eu, Tem de tudo. claro, eu fui no arquivo Né? mais de uma vez, amei ter ido, porque fica esse gostinho de que eu não vi tudo, né? Parece que eu vi só um pedacinho e o que eu vi ainda fica na memória, né? Porque eu tirei muita O foto. arquivo é uma coisa borgiana, né?
Totalmente. Você sabe quando ele começa, na verdade você não sabe quando ele termina. É, Você pode até parar de comprar, mas o conteúdo que está lá dentro é de uma eterna pesquisa. exato. Então, além do mais, se você continua pesquisando, além de ser uma eterna pesquisa, se você continua comprando, perdão, além de ser uma eterna pesquisa, o negócio continua crescendo fisicamente, ou seja, ele cresce em duas dimensões, né? A física e a que está lá dentro, que só olhando, lendo tudo e aí fazendo associações ou escrevendo é que vai sair daí alguma coisa, né? Ou Total. seja, a potência que esse material tem é quase que infinito. E em algum momento nós vamos ter na verdade, realmente parar de comprar arte para focar somente nessa exploração desse material, porque vai dedicar muita gente pesquisando, ou seja, a gente vai ter que pagar por todas essas pesquisas, como deveria ser, né? Uhum. E criando conteúdos, e no limite virar um centro de pesquisa, Totalmente. que a gente já está se preparando para isso, inclusive. Já temos o lugar, nós estamos em Uau. processo de reforma. É. Ah, se tudo der certo, no março do ano que vem, a gente está operacional. Nossa, que maravilha. Né? É, lugar deve ser impressionante. Outro dia eu estava vendo até no Instagram, Érica Ferrari, que também participou do projeto no Brasil, ela colocou umas fotos dos outdoors, que primeira exposição de outdoor no Brasil, nos anos 81. Sim. Falei, nossa, eu que entrei no arquivo, fiquei fuçando tanto tempo, não vi isso. Então é como uma coisa Né? que sempre... Então, pois é, a Érica é a primeira pesquisadora que está trabalhando aqui com a gente. Né? Olha que demais. E ela também está fazendo, ela entrou no doutorado na USP, vai fazer um doutorado com a Gisele Beigelman, na verdade estudando monumentos dentro da cidade. Olha, Tá, tá aqui. agora, Ó, 3 agora ovos, R$ 10. Então, e de, e de quem que é? E de quem que é isso? ó, o, o carro do ovo pergunta para você o que todo mundo quer saber. 30 ovos, R$ 10. Ovos fresquinhos de galinhas felizes, criadas soltas, galinhas livres. Livres para se perguntar o que o Brasil inteiro quer saber. 30 ovos, R$ 10. Proteína para aguçar a memória e não te deixar esquecer as perguntas que o Brasil todos quer saber. Então, eles ficam andando com esse carro, falando isso daí e fazendo as perguntas. Muito bom. Essa é a intervenção do dia, essa notícia é fresquíssima. Está Demais. acontecendo. Tem uma pegada anônima nessa história toda, né? Claro, claro. Então, é, é, um, é, um, é uma intervenção sem dono, né? É um coletivo na verdade, que nem você nem sabe quem faz parte desse coletivo. Então é muito curioso como a arte ela é totalmente desmaterializada, sem autor, né? Ela não tem autor, o autor é um coletivo Sim. que ninguém sabe quem está dentro, porque você pode estar num grupo de intervenção, mas você não está no outro, mas você espalha o que um grupo fez para frente, assim por diante. Acabei de receber do Rafael Escobar, que é outro artista que faz um Aham. projeto social também e está sempre envolvido que é um projeto que é um fundo de artista na verdade com foco na Cracolândia. Também me mandou agora um negócio que eles estão fazendo também com intervenções artísticas. Ou seja, para a gente ter realmente a ideia de como esse troço está vivo, durante esse começo dessa nossa conversa, 2 atividades estão acontecendo agora na cidade e eu acabei de ser informado. Saindo, porque a gente está falando muito do binômio Chile-Brasil, mas obviamente existem casos de artistas, intervenções públicas que estão acontecendo agora mesmo, mas já que a gente também falou desse aspecto histórico, né? Eu acho que vale muito a pena porque a coleção em si tem muito tem muito material de registro de artistas como do Stanley Brown, que realizou muitas obras, obviamente, como muita gente não conhece, mas seria legal você falar dele, que tem também esse caráter
meio anônimo, né, de quem é esse indivíduo que está realizando essas obras, o Jared Deller e o Hans Haacke, que você mencionou até na última vez que a gente conversou, que eu dei uma olhadinha, e que realizou essa espécie de monumento em 88, na verdade foi, a obra titulada E Ainda Assim Vocês Foram os Vencedores, que é um monumento nazista, né? É, No meio de uma praça. Então, realmente, o monumento pode ser, como você mesmo mencionou, ativado de maneira de maneira leve e com todo esse caráter lúdico, mas também pode é, criar uma espécie de bomba afetiva, psicoafetiva muito uhum, intensa na cidade também, né? sim. A gente coleciona o Hans Hacker através do material gráfico dele, publicações e convites e afins. Temos as obras de condensação, temos algumas coisas ligadas ao Jess Helms, ao projeto Helmsboro dele. Mas esse monumento em particular, que acho que faz parte dessa conversa, né? Ele coloca esse monumento nazista, né, no final dos anos 80 na Alemanha, e filma o pessoal fazendo adoração nisso durante a madrugada. Quer dizer, a gente hoje, de alguma maneira, está espantado com a força dessa extrema direita, né, que prega essa, esse radicalismo, assim por dizer, mas isso daí já está acontecendo há muito tempo. Né? Esse trabalho de 88, as pessoas iam de madrugada a fazer adoração ao monumento, e isso foi tudo documentado pelo artista. Né? Então, a verdade da ideia é trazer à tona que aquela coisa estava existindo naquele momento, que a gente, ao mesmo tempo, podia estar se negando. Um ano depois cai o muro, né, não sei o quê, então vem que o Ocidente está livre, que não sei o quê, mas existia ainda ou existe ainda, né, uma força muito potente de radicalismo nessa extrema direita, e acho que foi muito curioso o Hans Hacker fazer o contrário, foi na verdade botar uma isca para aquele povo todo ir e se manifestar, e aí você fala, ó, tá vendo, essa coisa tá realmente acontecendo, tá viva, tá mais viva do que a gente acredita estar, né? No caso do Jeremy Deller, fica na memória aquela intervenção daquele carro todo amassado da guerra do Iraque, né, que vai no projeto do Clint no Trafalgar Square, né, que ele, na verdade, ele acaba sendo um movimento. Até o Hans Hacker depois usa o mesmo Clint, né, com aquele dinossauro, com as cotações da bolsa, não sei o que, tal. O Jeremy Deller é um cara também bastante presente aqui. Mesmo porque também a gente tem muita coisa, e ele é um artista muito curioso porque ele publica muito material de barato, onde as pessoas conseguem ter acesso ao material dele. Então, esses posters que ele andou fazendo durante esse ano, que eram entre 10 e 30 pounds, ou seja, aquilo são obras de arte incríveis, né? Ou as obras de arte dele que, quando você ia nas exposições, tinha um grande carimbo, você carimbava, levava no papel e ia embora, né? E aí, essa obra, assim, né, só para também continuar nosso raciocínio, né? A gente, vamos dizer que o Stanley Brown, de alguma maneira, a obra de carimbo é o Pedestrian Steps, onde ele joga os papéis no chão, as pessoas pisam em cima, ele recolhe o papel, aquilo vira uma obra de arte, né? Ou aí, né, numa forma mais elaborada dela, o que seria o Disway Brown, onde ele entrega o papel e as pessoas desenham o caminho a ser seguido até um determinado lugar.
que não sei se foi ou se era proposto pelo artista ou se o cara que recebia a caneta e o papel fazia, né? Falava, eu quero ir nessa farmácia e esse é o caminho, sei lá. E que também, no final, levava um carimbo de Zoe Brown. A gente vê aí que né, as conexões que existem entre todas essas produções artísticas são fascinantes, né? E nos fariam ficar aqui conversando e imaginando coisa e pensando coisas por hora, né? A gente estaria sempre fazendo conexões. É uma loucura, né? E são produções artísticas que vão muito além do chamado mercado da arte, né? Total. Vão muito além. Totalmente. E é incrível que a gente falou desde monumento nazista até estruturas deixadas de lado pelo governo e que estão sendo utilizadas a partir de uma cozinha, de um jardim, de uma estrutura para o renascimento de comunidades, sociedades, de ovos e fumaça. E tudo isso acaba sendo, né, arte contemporânea.